Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na Rádio Transforma. Vamos falar das eleições autárquicas, nomeadamente da hipótese do seu adiamento e de um hipotético convite de Rui Rio a Rui Moreira para ser o candidato do PSD à Câmara do Porto nas próximas autárquicas. Falaremos também do Governo de Salvação Nacional, que foi proposto por algumas ditas personalidades, quer do PSD, quer do PS e independentes. E, finalmente, vamos falar dessa figura polémica que foi Marcelino da Mata. Então, muito boa tarde à Lígia, ao Mário, ao Afonso. Boa tarde, Henrique. Começamos então pelo Afonso a falar das autárquicas. O que é que se prevê aí? O que é que nos reservam as próximas autárquicas? Serão adiadas? Não serão adiadas? No que toca ao Porto, o Rui Rio será o candidato do PSD? Não será o candidato do PSD? O Chega terá uma grande expressão nas autárquicas e o CDS vai se aguentar ou... Isso são muitas perguntas. Bom, muito boa tarde, Henrique, Lígia e Mário. As eleições autárquicas é conhecida a minha posição há 3 programas, há cerca de um mês que escrevi num pequeno artigo de opinião que faço mensalmente, que sou da opinião que as eleições autárquicas devem ser adiadas e parece-me que é do mais elementar bom senso e o tempo, infelizmente, pelo atraso, nomeadamente na vacinação, pela situação pandémica que ainda vivemos e que se vai prolongar, aconselharia o bom senso que fossem adiadas no mínimo pelos tais 2 meses que fala o projeto do PSD. E passo a explicar. As eleições autárquicas envolvem um pequeno exército de portugueses, um pequeno grande, de centenas de milhares de portugueses que são envolvidos em várias listas de vários partidos, a 3 órgãos, às Assembleias de Freguesia, Assembleia Municipal e Câmara Municipal. Há Assembleias Municipais com centenas de elementos, em que é preciso apresentar listas com centenas de nomes, nomeadamente os Conselhos Grandes do Norte, mais os suplentes. Isto envolve, em 308 municípios, em mais de 4.000 freguesias, isto envolve várias centenas de milhares de portugueses e tem que estar no tribunal até julho. Ora, em julho ainda não estamos, em julho ainda não estamos com a imunidade de grupo garantida seguramente, infelizmente. E, portanto, isto previamente a julho vai implicar imensos contactos pessoais que são tudo aquilo que não se quer nesta pandemia. E, portanto, por uma razão de saúde e apenas disso, e de prevenção da saúde da população, eu acho que se deve, só por isso, os partidos que façam o seu trabalho, mas eu acho que se devia adiar, era do mais elementar bom senso, que se adiasse há alguns meses as eleições até se atingir a imunidade de grupo. Eu sei do que estou a falar, fui presidente de uma conselhia. Se calhar 2 meses nem seria suficiente. Eu acho meio ano, a minha opinião pessoal era meio ano. Isto implica N reuniões que as pessoas não estão a ver, porque convida-se uma pessoa, essa pessoa diz que não, tem que se arranjar 2 ou 3 candidatos para os substituir, envolve N contactos, é uma coisa muito cansativa e aproveito para deixar aqui. Essa pessoa disse que sim e depois diz que não. Isto envolve muitos milhares de contactos, conselho a conselho, são milhares de contactos e já não falo na campanha depois, a campanha já será depois do verão. Aí, o problema não é tão pouco a campanha, é o antes da campanha, é a feitura das listas que envolve muito, e isso é um contacto muito próximo, são pessoas, é preciso falar olhos nos olhos com as pessoas, não se faz pelo Teams ou pelo Zoom que se convida alguém para ser presidente de uma junta ou de uma Câmara. E, portanto, acho que e espanta-me, inclusive, que o Dr. José Luís Carneiro, que é um ex-autarca, foi presidente da Câmara de Baião, aqui no Distrito do Porto, sabe melhor que ninguém, e deu aquela resposta que
íamos ver, ele sabe melhor que ninguém, ele é autarca, ele sabe muito bem o que implica umas eleições autárquicas. Depois, eu não tive tempo, era a catadupa de perguntas. Há um tema que eu gostava de falar e que acho que o Henrique não abordou. A questão da alteração da legislativa que vai haver nestas eleições com a participação dos independentes. Eu acho extremamente lamentável. Eu esqueci-me disso e acho que de todos os temas que nós falámos, integrados nestas eleições autárquicas, a questão dos independentes parece que ainda vem dar mais razão, isto ainda vem dar mais razão àquilo que eu estou a dizer. Claro. É que, inclusive, quem quiser ser candidato independente, até aqui fazia, portanto, um movimento independente, recolhia as assinaturas e dava para o Conselho todo, por exemplo. Concorriam à Câmara, à Assembleia Municipal, e depois os proponentes, digamos, eram suficientes também para depois, nas respectivas Assembleias de Freguesia, aquele movimento ter todas as listas. Agora não. Agora, em cada lista tem que ter, os movimentos independentes vão ter que ter, eu agora não tenho a lei comigo, vão ter que ter a recolha de assinaturas, ainda complica mais, isto vai dar mais razão. Além de eu não concordar nada com esta alteração legislativa. É altamente antidemocrática. Antidemocrática completamente. É absolutamente inaceitável que os partidos estejam numa atitude monopolista quase e usem a lei a seu favor em proveito próprio. Eu acho absolutamente, e acho que devemos falar disto mais maduramente, se calhar, e vocês que são juristas, nomeadamente o Mário, poderá, a desafio até a explorarmos isto, esclarecemos isto. Até podíamos discutir isso na questão da inconstitucionalidade disso. Isto levanta questões muito sérias que eu não me sinto habilitado a falar. Depois há aqui, e portanto eu gostava de deixar aqui o meu desacordo também sobre esta alteração legislativa absolutamente lamentável. Só para terminar, não me querendo alongar, a questão do Porto é uma questão importante. O PSD tem nestas eleições, e o CDS, mas o PSD tem a ambição, ou deveria ter a ambição, de presidir a Associação Nacional de Municípios e, portanto, obter a maioria das câmaras. E tem desde logo dificuldades grandes em Lisboa e no Porto. No Porto tem um independente, vá-se lá saber porquê, Rui Moreira, Abraços também com um problema complicado e, portanto, o Porto é complicado. O Porto vai ser um local onde... o Porto é sempre uma cidade muito especial, o nosso Porto, mas vai ser um local muito interessante porque o Rui Moreira está com os problemas que está a nível judicial e, portanto, não se sabe ainda as consequências que daí advirão. Temos também o ex-presidente da Câmara e nosso comum amigo Nuno Cardoso à espreita. Há aí muita movimentação no Porto. O Porto está, como sempre, é uma cidade muito interessante do ponto de vista político e sociológico e, portanto, vamos ter... Depois temos a Coimbra, temos o meu caro amigo Santana Lopes a pescar o olho a Coimbra. Acho que Braga se vai manter. Desculpa, eu não percebi quem é que está a piscar o olho a Coimbra. Pedro Santana Lopes. A piscar o olho a Coimbra? Sim. Ele esteve em Lisboa, foi para a Figueira e agora vai para Coimbra. Mas anda a pescar o olho a Coimbra. Fontes bem colocadas, não comem a bicho e suaze. Isso já foi público. E, portanto, sobre as autárquicas, acho que basicamente o que eu queria dizer eram estes pontos, mas creio que o PSD, o CDS, a questão do Chega, eu creio, o próprio, ainda ontem li umas declarações de um vice-presidente do Chega a dizer o Chega serão as eleições menos confortáveis, porque são umas eleições em que é preciso ter estruturas locais fortes. Umas eleições... André Ventura já veio dizer que não será candidato nas autárquicas. Mas ele já disse que se candidatavam a todos os municípios e assembleias de freguesia. Isso é impossível. Isso nem o Partido Comunista consegue, porque tem uma rede e tem uma estrutura, eu conheço relativamente bem o processo que eles fazem, isso nenhum partido em Portugal consegue, nem o PS, nem ninguém. Mas é uma ambição que eles têm, até porque nós temos freguesias muito pequenas que dificilmente há espaço para um partido como o Chega. Já às vezes o PSD e o PS vêm à rasca para fazer listas e, portanto, isso é uma ambição impossível. Portanto, há aqui várias variáveis, nomeadamente o comportamento do Chega, eu acho que vai ser as eleições mais difíceis para o Chega. À esquerda, o PC também terá um teste difícil, o PC está em queda eleitoral, tem ainda muito a perder, porque tem ainda dezenas de autarquias e autarquias importantes, nomeadamente Louros, Setúbal,
já perdeu as capitais do Alentejo, portanto, mas tem aspecto, tem ainda aqui uma luta muito grande. O Bloco, acho que um bocadinho como o Chega, se calhar não se consegue afirmar autarquicamente. O CDS também ainda tem alguma coisa a perder, que ainda tem, salvo erro, 6 ou 7 câmaras e terá dificuldades em manter Ponte Lima pelas informações que eu tenho. Ao nível das outras, as coisas estarão mais ou menos estabilizadas, embora o voto nacional também terá alguma influência, embora no caso do CDS as eleições são pequenas localidades, pequenos concelhos, não tem nenhuma grande cidade e, portanto, o voto nacional terá menos influência. Mas será um combate interessante, mas que eu espero que sem pandemia, a bem de todos. Mário, no que toca então às autárquicas, o que é que tu tens a dizer-nos relativamente à hipótese do adiamento? E é isto que o Afonso colocou em cima da mesa e que me parece muito importante. A legislação sobre as candidaturas independentes. Ora bem, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes, espectadores. O que se me oferece dizer, e não é muito sobre isto, é que, desde logo, o adiamento das eleições ainda está, digamos, muito dependente da evolução da pandemia, tal como a conhecemos hoje. As previsões apontam para que no fim do verão estejamos a população portuguesa vacinada em cerca de 70% e, portanto, de forma a atingir a imunidade de grupo. E se for assim, com as eleições em outubro, creio que haveria tempo para que os partidos se organizassem de forma a que as eleições autárquicas decorram com toda a normalidade. O que vejo é que há aqui algumas hesitações da parte dos partidos. O PS ainda não se pronunciou sobre essa matéria, acha prematuro. O CDS acha que, pela voz do seu líder, acha também que isso deve ser analisado só no verão. O Rui Rio já teve uma opinião e outra, agora, pelos vistos, também alinha com o CDS em termos disto ser devidamente valorado lá para o verão. E agora temos de aguardar para saber se isto vai decorrer com a normalidade. Eu não tenho nenhum parti-pris contra o adiamento. O que eu acho é que o adiamento das eleições, designadamente, quando se pensa nos partidos da direita democrática, é uma forma de prolongar as lideranças, estas lideranças do PSD e do CDS. E digo isto sem problema nenhum, porque quando assisto a um convite por parte de Rui Rio ao Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, para que seja este a encabeçar a lista do PSD, realmente, e que pelos vistos foi negado. O problema do Rui Rio não é o apoio do PSD, porque se o PSD lhe der apoio, tudo bem. O problema do Rui Rio é que não quer ir na lista com o símbolo das setinhas. Não quer. Pronto. Do Rui Rio ou do Rui Moreira? Rui Moreira. Rui Moreira não quer ir com o símbolo das setinhas. Não quer. E eu compreendo bem porquê. Porque o povo norte do Porto, esta cidade do Porto, tem uma particularidade extremamente interessante, de que aliás já falava Almeida Garrett e outros notáveis desta cidade. Esta cidade é uma cidade pouco alinhada com os grandes poderes centrais. Esta cidade é uma cidade libertária e portanto, tem especificidades que têm de ser muito bem ponderadas para que qualquer concorrente tenha êxito.
nós recordamos, e eu, se não se lembrarem, vou aqui recordar, que Rui Moreira, quando pela primeira vez ganhou as eleições no Porto, disse alto e bom som: este resultado tem derrotados, e os derrotados têm cara. E a cara que ele exibiu ou imolou como grande perdedor das autárquicas no Porto foi exatamente o atual líder do PSD, Rui Rio. Eu conheço este ódio íntimo e muito agreste entre Rui Moreira e Rui Rio, e a mim isto diverte-me um pouco, porque na política até que ponto se ultrapassam princípios de ordem ética, de ordem moral, enfim, de transparência, para que levem o líder do PSD a pedir a Rui Rio, a Rui Moreira, que seja o cabeça de lista do PSD no Porto. Isto é uma coisa absolutamente inacreditável e demonstra bem o estado de alma que graça no PSD. Mas eu posso adiantar-vos também o seguinte: a campanha eleitoral, em boa verdade, já começou nos concelhos do interior, porque eu ainda hoje soube que em alguns concelhos dominados pela clique do PSD já se começam a atribuir cabazes de compras, cabazes de prendas e um sem número de iniciativas para começar a congregar votos e a manter eleitorado. Portanto, isto é tudo muito nebuloso. Também ouvi a opinião do presidente da Câmara de Louros, o Bernardino Soares, que disse que, enfim, também não teve nenhuma opinião segura relativamente ao adiamento, e disse que ainda é cedo, ainda é extemporâneo estar a falar-se nisso. Pronto. Agora vou passar à questão dos independentes. Eu acho o seguinte: os independentes têm todo o direito de formar listas para concorrer às eleições autárquicas. E acho miserável por parte dos partidos políticos que estorvem, do ponto de vista legal, estas iniciativas. No entanto, eu percebo, eu entendo, aliás, todos nós estamos aqui, temos cabeça para pensar, e eu entendo porque a razão deste estorvo. E a razão deste estorvo é a seguinte: é que, em alguns locais, os independentes com listas bem-sucedidas fariam provavelmente frente aos partidos clássicos e à legitimação clássica do poder nas autarquias. Agora, também isto não pode prestar-se, e aí também não vamos ser ingênuos, não pode prestar-se a que sejam partidos políticos a serviço dos independentes para chegarem onde por si nunca poderiam chegar. Não sei se me estou a fazer entender. Bom, de qualquer maneira, eu acho que o adiamento das eleições autárquicas, sobretudo para os partidos mais da direita democrática, tem um efeito perverso, que é, eventualmente, deixarem mais tempo ao Chega para se organizar minimamente. E, portanto, isto, enfim, eu acho que tudo isto tem que ser pesado, com bom senso, sem partidarismo, mas tem tudo que ser muito bem pensado e com bom senso. Agora, relativamente aos independentes, tudo bem, aplaudo. Só faço este reparo, que isto não sirva para aquilo que eu já aqui disse, ou seja,
para que haja partidos políticos a servirem-se desses independentes. Vamos ver. Lígia, então, o adiamento, os independentes e o CDS e o Chega, o que será deles nas próximas eleições autárquicas? Eu, muito rapidamente, sobre o assunto das autárquicas, gostava de dizer que percebo perfeitamente que o adiamento só interessa ao PSD e ao CDS. Basicamente é isto. São partidos que estão de facto a encolher, não é? Muitíssimo a sua base de apoio e que precisam de tempo. Depois, por outro lado, são partidos que têm dois líderes que provavelmente não passam da festa das autárquicas e por isso, enfim, se forem adiados 2 meses, ficam com mais 2 meses de vida, digamos assim. Mas a razão que é apresentada para este adiamento, para mim não faz sentido nenhum, que é a razão da Covid. Ora, se nós estamos a falar de um vírus de inverno, sabemos bem que durante o verão será a altura em que teremos menos problemas em termos da possibilidade de novas infecções. Portanto, ainda para mais, como disse o Mário bem, está previsto que lá para o final do verão tenhamos 70% da população portanto, vacinada. Assim sendo, não faz sentido nenhum adiar de outubro para dezembro umas eleições que podem calhar em cima de uma época de inverno com um vírus de inverno. Portanto, um vírus de inverno, mais o da gripe, que este ano até nem apareceu, mas que naturalmente há de aproveitar o facto das pessoas que estão vacinadas contra a Covid-19, há de aproveitar com certeza esse facto. Portanto, quando estamos no inverno, não é exatamente a altura melhor para fazermos umas eleições. Portanto, a ideia de que se devem adiar as eleições aparece primeiro e depois arranja-se o motivo para adiar as eleições. É isto que eu acho relativamente a isto. E, portanto, este motivo não serve. Aliás, acabámos de fazer umas eleições ainda há pouco tempo e foi exatamente no inverno. Portanto, este motivo não serve. Agora, percebo perfeitamente a intenção de quem o propõe. Relativamente à Câmara do Porto, que eu também acho que é talvez neste momento a Câmara se calhar mais interessante em termos políticos, não é? Como é que tudo isto se vai processar? Eu parece-me que Rui Rio só tem uma saída, que é ter um candidato próprio e perder. Pronto, é isto que vai acontecer. Claro que Rui Moreira, nem eu estaria à espera, se calhar nem ninguém, estaria à espera que o Rui Moreira quisesse ser cabeça de lista pelo PSD. Seria até de facto muito estranho, porque Rui Moreira já sabe, Rui Moreira está a fazer um percurso político que é um percurso em nome individual. É um bocado semelhante àquele que Marcelo Rebelo de Sousa fez. E, portanto, daí que ele provavelmente está disposto a que o apoiem, a que os partidos o apoiem, mas não está disposto a ele ficar comprometido com partidos. E acho que faz muito bem. Portanto, esta é a questão que eu vejo no Porto. O Rui Rio, e mais Rui Rio sendo do Porto, ele não tem hipótese nenhuma de não ter um candidato no Porto. Portanto, ou dava liberdade de voto, porque Rui Moreira não é uma opção, e aparentemente até já terá dito que não é? Segundo o Mário, ou arranja um candidato próprio, e obviamente vai perder, pois tem que perder, ou então não pode dizer que, enfim, não conhece a cidade do Porto, ele próprio que é do Porto e que foi 3 mandatos presidente da Câmara do Porto. Portanto, isto é uma coisa que não dá para resolver de outro modo. Tem que arranjar um e perder. E pronto, encaixar essa perda e acabou. Relativamente aos independentes, eu sempre tive alguma, como é que eu ia dizer? Alguma reserva.
Isso mesmo. Reserva, obrigado. Reserva relativamente aos independentes. Eu acho que a política tem que se fazer com base na ideologia. E é isso, e é a ideologia que efetivamente nos guia, que guia a nossa ação e que guia a confiança que nós temos na ação dos outros. Quando a ideologia não existe, ou portanto não há uma referência ideológica de um candidato ou de um grupo, muito rapidamente e com muita facilidade é possível que a referência passe a ser o interesse individual, naturalmente. E, portanto, eu não, sinceramente, nunca, não é meu interesse que a política portuguesa passe a girar à volta de candidatos que são independentes. Os candidatos, sendo independentes, não nos garantem qual será a direção da sua ação. E isto, ou seja, qual será a ideologia com base na qual farão a sua ação política. Desculpa lá, mas eu quero só pôr uma questão muito rápida e temos que avançar. Mas as autárquicas são eleições personalizadas. A ideologia não entra muito nas autarquias. São muito mais as pessoas, até vota-se na confiança muito mais até das pessoas, isso nós sabemos. Henrique, eu percebo o que queres dizer, mas é assim, vota-se nas pessoas porque muitas vezes elas são conhecidas e aí, efetivamente, nós já conhecemos o seu histórico e, portanto, temos confiança nessas pessoas e daí que não precisamos de uma referência ideológica porque já temos uma referência comportamental construída de muita experiência. Mas quando nós não conhecemos os candidatos ou não os conhecemos assim tão bem, e portanto não estamos a falar de, digamos, de estruturas talvez um bocadinho maiores do que juntas de freguesias de aldeias pequenas em que toda a gente se conhece, aí nós já precisamos da referência ideológica, porque nós não sabemos, ou podemos precisar, se calhar, podemos não conhecer tão bem assim o candidato que julgamos conhecer. E, portanto, a questão de que nas autarquias, nas eleições autárquicas, a ideologia é pouco importante, eu acho que só é pouco importante porque os portugueses não se habituaram a pensar muito ainda em referências ideológicas para avaliar as suas opções eleitorais. Mas era bom que se habituassem a fazer isso, porque a partir do momento em que se habituam a fazer isso, percebem que não precisamos de conhecer as pessoas pessoalmente, mas precisamos de conhecer as suas ideias. E essas é que são importantes para nós. Agora, eu percebo perfeitamente que o descrédito que muitos políticos têm hoje em dia, não é? E, portanto, e principalmente o facto de, seja com uma opção, seja com outra opção política, parece que nada muda, as pessoas acabam por fazer uma fuga para a frente e achar que o melhor é votar em candidatos que são independentes, pois estão independentes daqueles vícios, todas aquelas coisas dos partidos. Na verdade, isto só quer dizer uma coisa, é que o nosso sistema está doente e já não oferece a confiança que oferecia, exatamente porque nada muda, seja qual for o partido que for eleito. Nada muda. Sabemos isso. O problema é que as pessoas não percebem que nada muda mais por quem efetivamente controla toda a sociedade, que na verdade são os grandes capitalistas, são as grandes corporações internacionais, etc. São esses que efetivamente mandam. Por isso é que nada muda, quer escolhemos um candidato, quer escolhemos outro. Há uma coisa muito engraçada que apareceu esta semana. O quê? Muito brevemente, por favor. Sim. Olha, há uma coisa muito engraçada que apareceu esta semana, que foi no Nevada. Portanto, há uma proposta para que uma empresa possa ser um governo, possa formar um governo. Isto, assim, à primeira vista, parece uma coisa completamente disparatada. Como é que agora uma empresa
de facto, vai formar um governo. Mas, na verdade, se nós verificarmos, toda a tendência deste neoliberalismo tem orientado para isto. São as empresas que mandam, embora elas não apareçam. Isso não será uma proposta, isso não será uma proposta de ingênuos. Não é. Eles ainda não se aperceberam que as empresas já lá estão. Pois já, e já mandam, não é? Portanto, só não é formalmente. O que é interessante é que agora, definitivamente, já vai-se assumir que as empresas podem mandar. E podem mandar num governo. Incrível, não é? Já mandou. Vamos então passar para o próximo tema, muito rapidamente. Governo de Salvação Nacional. Mário, vamos ser salvos? Ora bem, essa nomenclatura, essa hipótese apareceu paginada em alguns jornais por variedíssimas pessoas, designadamente por próprio Pedro Santana Lopes, Rui Rio também, em determinada altura, achou que era a altura de se pensar num governo de salvação nacional, mas pronto, andaram todos aqui, toda a direita, digamos, se movimentou no sentido de, a linha A, desacreditar as instituições democráticas. A linha B, desacreditar o Serviço Nacional de Saúde e o processo de vacinação. A linha C, tentar criar um clima de caos, de confusão e de instabilidade política que levasse o Presidente da República a tomar uma decisão que passaria pela dissolução da Assembleia da República, naturalmente, e pela formação do tal Governo de Salvação Nacional. Esqueceram-se, todavia, que desde 1982 essa hipótese é completamente posta de lado nessa revisão constitucional e que o Presidente da República nem tem poderes neste momento para o fazer. Quer dizer, o Presidente da República até setembro não tem qualquer hipótese de dissolver a Assembleia. Mas como se tal não bastasse, o próprio Presidente veio há dias à televisão, num discurso que eu aplaudi de pé, dizer: não contem comigo para uma crise política, não contem comigo para soluções antidemocráticas, anticonstitucionais, não contem comigo para governo de salvação nacional, até porque isso é completamente impedido pela Constituição. Disse ele, eu não patrocinarei crise, acho que esta legislatura deve ir até ao fim e depois, naturalmente, em novas eleições, o povo será chamado a intervir e a dar a sua opinião acerca da governação. Pronto, foi isto que o presidente Marcelo disse. E fê-lo de uma forma muito veemente, porque o professor Marcelo até poderia dizer isto de uma forma mais doce, digamos assim. Mas não, ele foi até de uma certa agressividade. E nas minhas entrelinhas, eu acho que o grande sacrificado desta tomada de posição tão hirta e tão veemente foi o Dr. Rui Rio. Foi para o Dr. Rui Rio, quanto a mim, e para esta liderança do PSD, que o professor Marcelo falou. Ou seja, eu não tenho confiança nesta liderança do PSD para sequer arvorar-se em precursora de uma solução que passe por um novo governo, seja ele de que natureza for. E muito menos, naturalmente, para soluções de caráter anticonstitucional e antidemocrático, como seria essa peregrina ideia do Governo de Salvação Nacional. Agora, o que me confrange é ver
Marques Mendes, Pedro Santana Lopes e outras figuras da direita admitirem a hipótese dessa possibilidade. Eu, sinceramente, acho que aqui no nosso programa poderíamos fazer, enfim, dar uma esmola a essa gente e mandar-lhes o texto da Constituição, porque tudo leva a crer que não leram nem conhecem o texto constitucional. Essa gente não conhece o texto constitucional. Ou então, e aqui já é o que eu penso, essa tentativa de descrédito das instituições, de criação artificial da crise, de gerar através da comunicação social todo um ambiente propício a uma situação que levasse no futuro Marcelo a dissolver a Assembleia, essa caiu fragorosamente por terra. Lígia, a minha pergunta é esta. Governo de Salvação Nacional ou Governo de Salvação da liderança do PSD e do CDS e Governo de Salvação dos Marques Mendes, dos Santana Lopes, dos Assis e companhia? Ora, pois, é uma grande pergunta. É assim, eu depois do que disse o Mário, que eu acho que fez uma exposição brilhante daquilo que efetivamente há a dizer sobre esta questão do Governo de Salvação Nacional, eu realmente penso que, pronto, mais uma vez, isto é como o adiamento das eleições autárquicas, não é? Portanto, nós temos o PSD e o CDS ligados à máquina e então precisam de mais algum tempo de vida, nem que seja a Benuron. E pronto, e é isso que me oferece dizer aí sobre isto. Agora, claro que eu podia dizer ainda de uma maneira mais curta, o que me parece é que a direita entrou em grande preocupação com a vinda da bazuca. A bazuca é uma quantidade enorme de dinheiro que, portanto, primeiro, vai poder ser distribuída, enfim, com os critérios, neste caso, do PS, não é? Portanto, que é o PS que está no governo, e não com os critérios da direita, e depois, por outro lado, vai dar todo o resultado do que for feito com a bazuca, vai dar muito nas vistas. E isto faz com que seja muito mais difícil Rui Rio, e eu não digo o Chicão, porque eu acho que ele é um líder tão de passagem que eu não diria o Chicão, é o CDS, enfim. Rui Rio e o CDS vejam muito mais dificuldade em alguma vez voltarem ao poder, mesmo com o Chega. E é isto. Afonso, Governo de Salvação Nacional ou Governo de Salvação das lideranças do PSD e do CDS? E a Lígia apontou agora aqui uma questão também. O governo, para gerir à sua maneira a distribuição da bazuca. A bazuca, não sei se será bazuca ou se é uma arma. Eu também não gosto do termo. O dinheiro que aí vem. Bom, muito bem. Eu começando, a Lígia fez-me o favor de voltar a falar no adiamento das autárquicas. Eu tenho absoluta certeza que nem a Lígia, nem o Mário, provavelmente o Henrique, nunca foram autarcas, nem participaram em eleições autárquicas. Quem for, percebe bem o que eu estou a dizer e percebe bem. Então, o Henrique sabe bem do que é que eu estou a falar. Eu fui autarca, na organização de eleições autárquicas e já organizei listas. Depois dizer-me outra coisa. Tudo nos conselhos do interior. Ricardo Rio. Fazem ideia de que é isso. Ricardo Rio veio também defender o adiamento, Presidente da Câmara de Braga. E até 2005, ou seja, só em 2009 para cá, é que as eleições autárquicas deixaram de se realizar em dezembro, porque até aí, eu fiz várias, eram em dezembro, sempre. Dito isto, eu discordo em absoluto da ideia de um governo de salvação nacional.
E discordo, além das questões jurídicas ou constitucionais, que eu não domino, pelo princípio. Primeiro, eu acho que não há, objetivamente, independentemente das questões constitucionais, não há matéria, não há necessidade nenhuma de governo desse. Temos um governo legitimamente eleito, uma Assembleia da República formada, e não acho que o país esteja num caos. Acho que posso discordar de muitas opções, mas não acho que não há nada que justifique isso, pelo menos para já. E, portanto, não concordo com a ideia. Eu gostava que o Mário tivesse razão e que tivéssemos o PSD e o CDS com essa dinâmica toda e com essa força toda que ele diz de desacreditar o SNS, levar a uma dissolução, fazer um ataque às instituições democráticas. Infelizmente, aí concordo um bocado com a Lígia, que de facto nem com os bem-não-nós, quer dizer, não estão com essa força toda. E, portanto, não é verdade que tenham feito sequer isso tudo as lideranças do PSD e do CDS. Mas também quero dizer uma outra coisa. O PSD e o CDS, de facto, estão com problemas de liderança, estão com problemas nas sondagens, mas não são os únicos. Vocês nunca falam, por exemplo, do Partido Comunista. Não está com problemas de liderança, porque aquilo mandou o chefe e os outros obedecem. E, portanto, e quem discordar, salta fora. Ou, inclusive, o Bloco também não anda muito feliz nas sondagens e, portanto, há sondagens para todos os gostos e isto não está fácil para ninguém e, sobretudo, à esquerda e à direita do PS, que tem, com a mestria do António Costa e das circunstâncias, tem aguentado bem nas sondagens, mas vamos lá ver. Portanto, não acho que seja um exclusivo da direita, eu sei que lhes dá jeito, dá sempre a malhar no PSD e no CDS, mas não são exclusivos. Também há partidos à esquerda com más sondagens e as sondagens valem o que valem. E, portanto, eu sou contra a formação do Governo de Salvação Nacional. A Lígia fez um manual das minhas preocupações, elencou exatamente os motivos pelos quais eu estou preocupado com os dinheiros da bazuca, é ser o PS a distribuir, e não se ria porque infelizmente é verdade. Olha, e acho que o Governo deve ir até ao fim, por uma razão muito simples. O Governo deve ir até ao fim porque eu estou farto de o PSD e o CDS levarem sempre com isto já de tanga. Foi assim, dos últimos 24, estou farto de dizer isto, mas é uma ideia que quero que passe, dos últimos quase 25 anos, 17 vai para 18 foram do Partido Socialista. E no que é que isto deu? Estamos a definhar na Europa, somos qualquer dia mesmo os últimos da Europa. Tivemos um crescimento anémico durante os primeiros 20 anos, a economia portuguesa, na média dos últimos 20 anos, teve um crescimento anémico durante estes 20 anos, sendo que a maioria das opções foram, na maior parte do tempo, cerca de dois terços deste tempo decorrido, foram políticas do Partido Socialista. E, avaliado pelo que vem aí, vão ser os mesmos a continuar o mesmo caminho. E vocês já estão todos contentes a esfregar as mãos, porque, e aqui, desculpem-me a franqueza, mas o PS pensa muito nas próximas, vocês pensam muito, e o António Costa então, nas próximas eleições e pouco nas próximas gerações. E o António Costa, claro que as opções vão ser essas, e o caminho vai continuar a ser o mesmo. Crescimento anémico, divergência profunda com a média da União Europeia e sermos cada vez mais os últimos em muitos indicadores. É este o destino que nos está traçado. Vamos voltar a ter os TGVs desta vida, que vai ser outro buraco imenso, os aeroportos sem tráfego, as opções são conhecidas. Nós o caminho é o caminho relativo ao desastre, mas vamos continuar a ter sondagens magníficas. E esses são os motivos pelos quais eu tenho muita preocupação. Mas então, o PS que fica até ao fim e que paga a conta. A conta a gente sabe quem paga, é sempre os portugueses e são os contribuintes. E somos todos nós que pagamos a conta dos erros dos outros. Mas acho que já chega de o PSD e o CDS serem sempre chamados quando isto já está a correr mal. E vão sempre governar em circunstâncias particularmente difíceis. Quando há o vento a favor, está lá o Partido Socialista, foi assim com António Guterres, foi assim nos primeiros anos do José Sócrates, e portanto, quando isto já está equilibrado, faz-se a festa. E depois no fim, quando corre mal, vêm os outros pagar a conta. Chega, então o PS que fica até ao fim. Mas infelizmente, acho que vai ser a última grande oportunidade de nós darmos a volta a isto, poderá ser com o dinheiro da bazuca que eu detesto, mas infelizmente está como está. Eu proponho que no próximo programa
abordemos esta proposta de plano de reconstrução e resiliência. Sim, com um quid que eu acho importante. É que o Afonso Recuperação e resiliência. está a reduzir a política à economia. E a política que é supostamente... Muito breve. Que é supostamente o desígnio, o desiderato de transmitir e colaborar e construir a felicidade dos povos, não pode esgotar-se em argumentos meramente contabilistas e económicos. Mas eu acho que teremos oportunidade, nesse programa, sim, falar sobre isso. E até discutir, eu gostaria de discutir os argumentos económicos do Afonso, que é outra coisa mais complexa ainda. Exatamente. Falta falarmos aqui um bocadinho do Marcelino da Mata. Do Marcelino da Mata, e eu dou a palavra muito rapidamente à Lígia para falar do Marcelino da Mata, herói ou criminoso. Muito bem. Já agora, só uma pequena resposta ao Afonso, é mesmo uma coisa muito breve. Muito breve. Muito breve. O problema das eleições autárquicas, da organização de eleições autárquicas e de ser autarca, eu conheço essa problemática toda. Em tempo já fui deputada municipal por Braga, na Assembleia portanto, Municipal de Braga. Fiz também parte da Assembleia de uma freguesia e fiz parte da equipa que em Braga planeou, que em Braga trabalhou para as eleições autárquicas. Portanto, eu sei muito bem o que é que tudo isso envolve. No entanto, isso não coloca nenhum obstáculo àquilo que eu já tinha dito. Portanto, basicamente, eu conheço o cenário, mas não é por esse argumento, não é? Passamos então para Marcelino da Mata. Passamos para o Marcelino. Então, Marcelino da Mata. Com respeito, assim, não é de qualquer modo um morto, mas sem... Pois, essa é que é a questão. É que assim, parece que quando as pessoas morrem nós temos que dizer só bem delas. Não é verdade. Logicamente que merecem-nos o nosso respeito, sem dúvida, mas toda a sua vida é que ficará para contar a história e não o facto, para contar a sua própria história e não o facto de terem morrido. Portanto, Marcelino da Mata não é porque morreu que agora vai conseguir mudar toda a imagem que foi construindo ao longo de 80 anos de vida. Não dá. E portanto, nós sabemos que Marcelino da Mata foi um herói do Estado Novo, um herói da guerra colonial, e portanto, foi um herói da guerra colonial excedendo as expectativas do seu, de acordo com os relatos que tenho ouvido, inclusive é do professor de História, excedendo as expectativas do que era de esperar de alguém que também traiu o seu povo para se aliar e para combater o seu próprio povo, combater contra o seu próprio povo ao lado do agressor. Neste caso, o que acontece com Marcelino da Mata é que, portanto, ele foi de facto um herói e que, segundo os relatos que se ouvem, praticou estas heroicidades não para defesa do seu grupo de camaradas que foram chamados a uma guerra que provavelmente nem eles todos concordariam com ela, mas não foi para os defender, mas para cruelmente
atacar algumas as populações indefesas, como, por exemplo, nos revela o relato de Vasco Lourenço, num livro de Vasco Lourenço sobre a guerra colonial. Portanto, Marcelino da Mata é o que é. Agora, não... Isso é o renascer do salazarismo que o Chega encarna. Sim, parece-me que sim. Portanto, Marcelino da Mata, tal como foi um herói muito celebrado pelo Estado Novo, e, portanto, um herói muito celebrado pela ditadura, exatamente porque representava, porque era negro, porque era guineense, porque lutou contra o seu próprio povo, e, portanto, era muito útil, foi muito útil à ditadura para mostrar que, efetivamente, o colonialismo era um bom colonialismo, portanto, e que a África, e que as posições dos portugueses em África, a África deviam ser aplaudidas pelos seus locais e não repudiadas. Basicamente é isto. Agora, Marcelino da Mata não precisa, num tempo de democracia, que façam homenagens a alguém que foi muito medalhado no tempo da ditadura. Isto seria mais ou menos como se na Alemanha resolvessem agora dar honras de Estado a um Hitler. Exatamente, a alguém que fosse nazi e que tivesse sido muito aclamado e muito medalhado no tempo do fascismo nazi. Peço que termine. Eu vou colocar a mesma pergunta ao Afonso, mas de um outro modo, citando as palavras do próprio Marcelino da Mata. Marcelino da Mata disse em determinado momento sobre ele próprio que quando apanho um turra, disse ele, quando apanho um turra não o entrego à PIDE. Corto-lhe os tomates, enfio-lhes na boca e espero que ele morra. Uma pessoa que diz isto merece ser considerado um herói nacional. Ora, é assim, falar de guerras, falar de momentos históricos como este, tão conturbados, é sempre na guerra. Felizmente nunca, nem sequer fui militar, pertenço a uma geração que já não tive serviço militar obrigatório. E, portanto, é sempre muito complicado comentar coisas que se dizem em cenário de guerra. Obviamente que isso não posso aprovar uma expressão dessas. Há dados evidentes, é que é o militar mais medalhado pelo exército português e não há de ter sido à toa que o Presidente da República esteve presente nas cerimónias fúnebres. Tanto quanto a informação que circulou. E, portanto, há de ter alguns méritos para ter tido as condecorações que teve. Serviu o exército português, achou que faria o melhor para o seu povo, provavelmente, e recordo que poderão não concordar com o que eu vou dizer a seguir, já sei, ainda bem, mas também se calhar os tempos à frente mostraram o sofrimento que o seu povo passou, porque se calhar naquela altura a autodeterminação, a independência com a qual eu concordo, mas acho que o processo foi todo mal conduzido, a começar pelo Dr. Salazar, que não preparou as coisas como devia ter feito. Portanto, isto é um tema muito complexo, olha, paz à sua alma. É uma questão para discutir, é se as antigas colónias portuguesas, se os governos que tiveram, mereciam a independência delas. Isso é uma questão, particularmente o caso da Guiné. Mas isso já é outra questão. Isso é uma questão muito complexa, estava vários programas, seguramente. Eu não sei se ele, ao fazer o que fez, não estava a defender mais o seu povo, e o tempo à frente mostrou, pelo sofrimento depois de terminar a guerra, porque passaram os povos. Porque a política, o Mário há bocado falava na questão da economia, eu concordo, mas nunca se esqueçam que
o bem-estar material e a justa produção e a justa redistribuição da riqueza produzida, e a justa redistribuição da riqueza produzida são fundamentais. E, portanto, é preciso primeiro que haja, e a esquerda esquece disto. É uma grande distinção, é que para haver, é preciso haver primeiro que distribuir. É muito bom distribuir, mas é preciso primeiro criar riqueza para ser distribuída. Estamos a fugir do tema. Sim, vamos... Bom, meus caros... Concluir então sobre o Marcelino da Mata. Muito brevemente. Já Paz à sua alma. Olha. É o que disse. Foi o que disse o Zé Afonso. Diz. Não foi, Zé Afonso? Disseste Foi. paz à sua alma. Diz, Mário. Ora bem, Paz à então, tua alma. eu acho que vamos pôr o dedo onde tem de ser posto. Porque senão andamos aqui todos com meias tintas. O que é que se passa com o Tenente-Coronel Marcelino da Mata? Que, aliás, ele, não sabem, não tinha instrução nenhuma e foi um tipo que foi graduado ao longo do tempo até chegar a Tenente-Coronel. E conhecido pelas atrocidades e pelo requinte de atrocidade, de malvadez e de destruição que punha na sua atividade militar. Pronto, isto foi o que levou o Tenente-Coronel Marcelino da Mata a receber todas as cruzes de guerra e todas as medalhas e tal, e a ser graduado no posto a que chegou. Bom, posto isto, é evidente que nenhum de nós poderá ficar contente com a morte, seja de quem for. A não ser, num teatro de guerra onde supostamente matar o inimigo ou possa significar um bem para a humanidade. Recordo-me que, por exemplo, da Guerra Mundial, ninguém poderá aqui obliterar a ideia de que dar combate duro ao nazismo foi uma forma de libertação dos povos. E, portanto, aí a morte, nesses teatros, vale. Fora desses contextos, naturalmente, que merece toda a nossa comiseração, desigradamente para a família e amigos do defunto. Mas, como dizia um filósofo alemão, e isto é que é preciso pensar, de nome Karl Popper, a que chamava, e ele que viveu a República de Weimar na Alemanha a que assistiu aquilo que foi, o que significou a tolerância da social-democracia, digamos assim, ou da democracia alemã para com o Partido Nacional Socialista de Hitler, ele que assistiu a isto falava do paradoxo da democracia. Porque se por um lado não aceitar tolerantemente a intolerância dos outros pode ferir a imagem da democracia, por outro, aceitá-la pode levar à morte da própria democracia. E isto, acerca do Tenente-Coronel Marcelino da Mata, tem que ser dito. Porquê? Porque a direita em Portugal tem uma vertigem histórica e ultimamente mais porque conseguiu pôr a cabeça de fora, tem a vertigem histórica de absolver algumas pessoas que foram, de alguma forma, ícones dessa sociedade ditatorial em que todos vivemos. Eu recordo aqui um brevíssimo, e vou ser 30 segundos. Muito rapidamente que estamos. Que eu vou ler. Não passamos o nosso tempo. Em que disse, o Arquimedes disse-me, dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei mundo. Em política, este princípio tem plena aplicação. Um triste facto, uma morte, um pretexto ainda que meramente formal. O senhor terá sido o militar mais condecorado pelo regime fascista. E o mundo move-se porque não existe coragem, decência e respeito
para denunciar as atrocidades do morto, do regime que serviu, do povo que miseravelmente traiu e vilipendiou. Essa espécie de argumento, e eu gosto da palavra espécie, serve para tudo. A história não pode ser uma simples romaria de factos. A história tem que ser objeto de uma interpretação integrada. E então, relativamente a esta questão do Marcelino da Mata, eu também quero uma alavanca igual à do Arquimedes. E já tenho um ponto de apoio, que é a minha memória indignada, e vou levantar o mundo para contar a verdade. Esse senhor foi um criminoso, e digo-vos que é com muita preocupação que vejo o Presidente da República Portuguesa a ir ao funeral de um fascínora desta categoria. Bem, e com estas palavras inflamadas do Mário, terminamos este Politicando, despedindo-nos com amizade até ao próximo programa. E então o próximo programa sobre o plano de recuperação, de resiliência, melhor dizendo, e de recuperação da economia que o Governo acaba de apresentar. Vamos tentar aprofundar os prós e os contras, para repetir o nome de um conhecido programa, os prós e os contras desse programa de recuperação e resiliência. E agradeço-lhes mais uma vez a vossa participação neste programa, pedindo a todos que subscrevam o canal da Rádio Transforma, este programa, e que o partilhem e, sobretudo, acho que é muito importante que o ouçam até ao fim. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.